Canal Cátedra Católica, Santa Liturgia Diária, Tradicional Católica. Sábado 20 de março de 2026. Salmo 18. Os pensamentos do meu coração estarão sempre na vossa presença, Senhor. Sois o meu sustentáculo e o meu redentor. Os céus publicam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola de Lição dos Livros dos Reis. Naqueles dias adoeceu tão gravemente o filho de uma mãe de família que já não havia nele sopro de vida. Esta mãe disse então a Elias: Que há entre ti e mim, o homem de Deus, ó homem de Deus? Porventura viestes à minha casa para que sejam recordadas as minhas iniquidades e morto meu filho? Respondeu-lhe Elias: Dai-me o teu filho. E Elias tirou-o do seio da mãe, levou-o para o quarto onde estava hospedado, deitou-o no leito e, invocando em voz alta o Senhor, disse: Senhor meu Deus, até afligis a pobre viúva que me alberga, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, e colocando-se sobre o menino, e colocando-se sobre ele, clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, fazei-vos suplico que a alma deste menino volte ao corpo. O Senhor ouviu a voz de Elias, e logo a alma do menino reentrou nele, tornando-o a viver. Elias tomou depois o menino, desceu com ele até os baixos da casa e o entregou à mãe, dizendo-lhe: Eis o teu filho, agora está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora reconheço que sois um homem de Deus, e que a palavra do Senhor que anunciais é verdadeira. Graças a Deus. Salmo 117. É melhor confiar no Senhor do que no homem. É melhor ter esperança no Senhor do que nos príncipes. Senhor, não nos castigueis consoante merecemos, pelos pecados que praticamos, nem nos julgueis segundo as nossas iniquidades. Esquecei-vos, Senhor, das nossas iniquidades passadas, apressai-vos em revestir-nos com vossas misericórdias, pois grande é a nossa miséria. Auxiliai-nos, ó Deus, nosso Salvador, e pela glória do vosso nome livrai-nos, Senhor, e perdoai-nos os nossos pecados, por causa do vosso nome. Sequência do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo estava doente um certo homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta. Suas irmãs Maria era aquela que ungia o Senhor com perfumes e lhe enxugava os pés com os cabelos, e o que estava doente era seu irmão. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amais está enfermo. Jesus, ouvindo isto, disse: Esta doença não é para produzir a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus era amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Contudo, ainda que tivesse sabido que ele estava doente, deixou-se ficar mais 2 dias no mesmo lugar. Depois disso, disse aos discípulos: Voltemos para a Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Ainda há pouco os judeus quiseram apedrejar-vos, e já quereis voltar para lá? Jesus respondeu-lhe: Porventura o dia não tem 12 horas? Se você ainda é de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porém, se ainda for noite, tropeça, porque não tem luz. Depois de haver falado assim, acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas vou acordá-lo. Disseram-lhe então os discípulos: Senhor, se ele dorme, será salvo. Mas Jesus havia falado da sua morte. Cuidado os discípulos, que se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro morreu, mas por causa de vós, para que acreditais. Alegro-me de lá não estar. Vamos ter com ele. Disse Tomé, o Dídamo, aos companheiros: Vamos e morramos com ele. Vindo, pois, Jesus, chegou quando havia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Ora, Betânia era próximo de Jerusalém, cerca de 15 estádios, tendo vindo muitos judeus consolar Marta e Maria, por causa da morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro,
ficando, porém, Maria sentada em casa. Marta disse então a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não morreria, não estaria morto. Mas também sei que tudo o que pedirdes a Deus, ser-vos-ás concedido. Disse-lhe Jesus: O teu irmão ressuscitará, disse Marta. Sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus continuou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá, ainda que esteja morto. E quem vive e crê em mim não morrerá para sempre. Acreditas nisso? Respondeu ela. Sim, Senhor. Creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, que viestes a este mundo. Depois que disse isto, foi chamar em segredo sua irmã Marta, dizendo: Está ali o mestre que te chama. Assim que Maria ouviu isto, levantou-se e foi ao seu encontro, pois Jesus não havia ainda chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo os judeus que estavam com Maria em sua casa para consolar, que ela se levantava e saía, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar. Porém, Maria, logo que chegou ao lugar onde estava, Jesus o viu, prostrou-se de joelhos e disse-lhe: Se estivesseis aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo que ela e os judeus que o acompanhavam choravam, suspirou e comoveu-se, e perturbou-se também, dizendo: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vinde e vede. E Jesus chorou também. Disseram então os judeus: Vede como o amava. E alguns acrescentaram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, evitar que este tivesse morrido? Porém Jesus, comovendo-se outra vez, veio à sepultura, que era em uma caverna, sobre a qual tinha colocado uma pedra. E disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, respondeu-lhe: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que está aí. E Jesus disse-lhe: Não te afirmei que, se acreditasse, verias a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, elevando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-vos graças pelas vezes que me tendes já ouvido. Bem sei que vos sempre me ouvis, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que me enviastes. Havendo dito isto, chamou a voz em voz alta: Lázaro, sai para fora. Logo saiu o defunto, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto envolvido no sudário. E Jesus continuou: Desatai-o e deixai-o ir. Então muitos judeus que tinham acompanhado Maria e Marta, vendo isto, acreditaram em Jesus. Louvores a vós, ó Cristo, que pelas palavras do Evangelho nos sejam perdoados os nossos pecados. Credo in uno Deum Patrem omnipotentem, factore in cieli et terrem, invisibilium omnium et invisibilium, et uno Domino Iesu Christum, Filio Dei unigenitum, et ex Patre nato ante omnia saecula. Deum de Deo, lumine de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non facto consubstantialem Patre, perque omnia facta sunt, qui propter nos omnes et propreta nostra in salute descende de celis, et incarnatus et de Spiritus Sancto, ex Maria Virgini eti homum facto est, crucifixio etiam pro nobis subi Pontio Pilato passus, et sepultus est et resurrectio in tertie die, secundum Scripturas, et ascendet in cielo, sere ad extram Dei Patris, et interum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortos, cujios regnios no erit fins. Et in Spiritus Sancto Domino et vivificantem, qui ex Patrem filioque procedit, qui cum Patre et Filium simulato adoratum, et cum glorificatum, qui loctus est pre prophetas, et unam sancta catholica et apostolica ecclesiam, conficio unum baptisma in remissionem peccatorum, et spectro resurrectionem mortuorum, et vitia venturi saecula. Amém. Verdadeiramente, prefácio da Quaresma, verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar dar-vos graças em todos os lugares. E sempre, Senhor Santo, Pai onipotente e eterno Deus, pois vós, pelo jejum natural, reprimis os vícios, elevais o espírito, concedei-nos a virtude e o prêmio por Cristo nosso Senhor, pelo qual os anjos louvam a vossa majestade, as dominações a adoram, e as potestades trêmulas e reverenciam
os céus, as virtudes dos céus, os bem-aventurados serafins se associam em comum louvor. Dignai-vos permitir, Senhor, que as nossas vozes suplicantes se unam a deles, dizendo: Sanctus, 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 Domino Deus Sabaoth, plen sunt cieli et terrae gloriam tua, hosannas in excelsis, benedictu qui veniti in nomine Domini, hosanna in excelsis.